ser? Pode. Como construir um repertório de comunicação em crianças com TEA não verbais para expressar suas necessidades? Comunicação alternativa aumentativa. Seria um universo te explicar isso, mas dá uma buscada sobre isso. Comunicação alternativa aumentativa. Que a gente pode... Tem alguns métodos e algumas técnicas que você pode utilizar, mas a gente pode começar com as pranchas de comunicação. Eu acho que as pranchas de comunicação, você pode fazer chaveirinhos para a criança, são sempre uma alternativa interessante. E entender também como que essa criança funciona. A gente tem crianças com TEA que precisam da objetividade, a gente tem crianças que conseguem divagar um pouco mais, então a gente precisa conhecer a criança, e eu acho que as pranchas de comunicação são uma alternativa muito legal para começar, mas dá para se aprofundar nisso, tá? A comunicação alternativa aumentativa vai te trazer bastante recurso para entender. É que seria o universo explicando isso para vocês, não? A Fernanda Araújo, ela diz que o aluno dela com espectro autista tenta o colega com TDAH, para que ele respeite as regras. E aí o bicho pega. Aí o treco pega, professor. Como é que faz? É o rígido cooperativo. É o que segue regras à risca com o que não segue regras. Olha, você tem uma sinuca de bico aí nessa sala. Eu acho que a alternativa é tentar ponderar sobre os dois, porque não tem muito o que fazer. É tentar trabalhar regras com a criança com TDAH e tentar trabalhar flexibilidade com a criança com TEA. Eu sei que é um ambiente muito difícil, mas tentar não confrontá-los é a melhor maneira, tá? Mas vai buscando estratégias para flexibilizar os dois, porque a gente precisa que os dois fiquem no meio do caminho. Então, cada um caminha de um lado. A Débora... Sou AT e às vezes sinto dificuldade de acalmar ele em sala de aula. Ele se desregula. Enfim, é um caoa. E nada agrada a ele, ele é bastante resistente. Agora eu não sei o que ela está falando, professor. A Débora. Eu acho que ela está falando de alguma criança que se desregula muito e vira um caos para ela. Eu não sei qual tipo de criança que é, né? Se for uma criança com TDAH, desregulação emocional pode acontecer. E aí você pode ensinar algumas técnicas de relaxamento para a criança, como alguma técnica de respiração, ter alguns objetos sensoriais para que ela aperte, para ela voltar a se regular emocionalmente. Normalmente, as desregulações emocionais do TDAH, elas não são muito longas, elas são curtas, ainda mais em criança. Então dá para fazer tranquilo. Eu sempre gosto de deixar como sugestão aquelas bolinhas sensoriais para a criança ir apertando. Quando a gente coloca força em alguma coisa, a gente acaba relaxando. Ensinar alguma técnica de respiração para a criança também pode ser bem útil, tá? Para você respirar com ela. Professor, eu vou fazer essa pergunta porque eu também fiquei curioso agora, porque tá assim, Creuza Maria Nascimento. Ela perguntou assim: como acalmar uma criança em crise de TDAH? O TDAH tem crise? A gente tem umas desregulações emocionais, assim, não chega a ser uma crise. Mas a gente tem uma crise, por exemplo, assim, como um autista, alguma coisa assim, que ele tem alguma... Não, o TDAH, ele tem essa desregulação emocional, ele tem uns picos emocionais, uns rompantes, mas normalmente passa muito rápido. O que talvez possa estar acontecendo é que você não tenha só um TDAH, Creuza. A gente pode talvez ter uma criança com mais coisa aí. Porque vários outros transtornos trazem essa crise. A gente precisava entender o que é essa crise no frigir dos ovos. Mas eu acho que a melhor alternativa é encaminhar para um profissional avaliar o que é essa crise, porque ela não é regular no TDAH. E também o que você pode fazer são as técnicas de respiração. E tem uma técnica, dá uma pesquisadinha aí, que nós chamamos ela de tempo fora. Se é uma crise muito abrupta, que está atrapalhando a galera, enfim, a gente pode usar essa técnica, tá? Tá bom. A Lucimara, ela está fazendo, acho que não é bem uma pergunta, é só mais um desabafo, mas vamos falar com ela, ver se você tem alguma para tentar ajudar ela, tá? Meu filho está esperando vaga no neuro para avaliação para saber se tem TDAH ou autismo. E ele anda estressado e comendo coisas, colocando fogo em casa, e ele não faz nada na escola, porém está na segunda. Acho que é a segunda série, né?
Tem alguma coisa que você pode ajudar ela nesse processo, que pode ajudar? Alguma coisa, professor? Estou pensando. Olha, esse tempo de espera pelas avaliações, especialmente quando a gente usa o serviço público, que a gente tem uma demanda muito grande para poucos profissionais, acaba sendo muito morosa. A criança está tendo muitos problemas e dificuldades de comportamento. Não é criança, a criança é a anterior. O que você pode fazer, talvez, seja começar a utilizar alguma técnica que ajude ele a se regular mais nos comportamentos. Então, dá para tentar aplicar, se for TEA, se for TDAH, e até se for algum outro transtorno disruptivo, a gente pode começar a usar uma técnica que se chama economia de fichas. Dá uma pesquisadinha, a gente até já fez aula aqui no Grupo Remo sobre isso várias vezes, e é uma técnica que você premia a criança pelas atividades corriqueiras do dia e pela autorregulação dela. E aí a gente trabalha com recompensas no final da semana, enfim. Então pode ser uma técnica que te ajude, tá? Nesse processo. Mas assim, respira fundo. Eu sei que é um processo complicado, é um processo de espera ansiogênico. Até para a família, é muito ansiogênico o processo diagnóstico. O que vai dar certo. Vai sim. O Janiel, ele pergunta, professor, eu vou perguntar porque como lidar com crianças com TDAH agressivo? TDAH agressivo, só se tiver outro junto, né? Porque não tem, né? Você não falou. A gente tem crianças com TDAH e TOD que podem ficar um pouco mais mas vai agressivas, estar TEA. com outro, né? Outra comorbidade, né? A gente tem algumas crianças com TDAH que até estão mais agressivas, mas aí é mais uma questão de impulsividade ligada com traços de personalidade. Então, precisa investigar o que está acontecendo. Acho que uma boa iniciativa é encaminhar para um psicólogo, trabalhar essa modelação de comportamento, trabalhar as habilidades sociais dele. E o que a gente pode fazer é ensinar a criança a usar técnicas para que ela se regule na sala de aula, como respiração, ambiente mais estruturado para ela, pode ajudar, tá? A Rosa Lúcia perguntou a mesma coisa, né? Está respondido. A Sandra fez uma pergunta boa aqui, Fábio. Se o TDAH pode ter problema de fala. Não é comum TDAH ter problema de... É comum ter atraso na fala. A gente vê muitos casos de TDAH com atraso na fala, mas depois normalmente recupera. Mas eventualmente pode ter uma criança ou outra que tem uma dificuldade mais acentuada e demore mais tempo nesse processo, tá? Professora Débora Araújo, ela está perguntando assim: sou mãe de autista de 4 anos não verbal. Queria saber qual a pós mais indicada para poder o ajudar. Né? A de autismo, né? Uhum, com toda certeza. Né? Mas, Débora, se você precisar de qualquer orientação, a Mara, tá? Manda um direct para ela, @Mara Duarte da Costa. Ela vai ter o prazer de poder te orientar, conversar com você, mostrar, e você precisar do que você precisar, ela vai te fazer. Só mandar um direct para ela, @Mara Duarte da Costa, ela vai te ajudar não só para te orientar sobre pós, qualquer outro tipo de dúvida que você tem em relação até mesmo ao seu filho, que ela puder te ajudar, ela está à disposição para você, tá bom? Manda ela para ela, tá? Andréa está agradecendo, de nada, Andréa. Vamos ver se tem mais alguma.